Yeah! 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 Tampa made some noise! Your Buccaneers are in the Super Bowl! Let's go! You a Buccaneer fan? Let me know! Let me know! We about to win this thing at home! Let's go! Buccaneers run this thing, let them know! Let me know! We about to win this thing at home! Let's go! Let's go! Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Talking Bucs e hoje seguindo aí a nossa saga de identificar os jogadores que participaram do Training Camp, seguiremos com a análise dos grupos posicionais da defesa. Então, Pedrinho, seja muito bem-vindo aí para mais um episódio. Vamos destrinchar essa unidade que deixa a gente de cabelo branco. Pois é, cara. Agora acabou a Copa do Mundo, então foco total na NFL. Pelo menos não, os nossos irmãos perderam, né? Os argentinos não só perderam, como foram humilhados completamente. Cara, afinal, que vergonha, assim. A Espanha parecia o Seattle Seahawks, dominando o New England Patriots na final, assim, não deixava respirar. Uma defesa dominante, assim, dominante. E um baile. Então agora foco na NFL. Agosto tá quase aí com os jogos de pré-temporada e setembro sempre chega. É isso. E, enfim, a gente tá uma semaninha aí do Training Camp, né? Então, ansioso aqui para semana que vem chegar e a gente conseguir participar e ver um pouquinho mais e ver de fato bola voando. E antes da gente começar, vamos trazer aí um assunto que a gente já brincou muitas vezes, que a gente se empolga, que é a questão de uniforme. Hoje os Buccaneers informaram que trarão de volta a camisa branca, o throwback branco, a camisa que foi usada como na comemoração de 50 anos do ano passado, e diferente da zica do Cream School, da laranja, a gente está com 2 jogos e 2 vitórias, inclusive a melhor vitória que a gente teve talvez, que foi contra o campeão Seattle Seahawks. Então, o que você achou aí desse anúncio? Como você se sentiu? Melhor do que isso, as camisetas Pewter voltaram ao site da NFL, dos Buccaneers, então a esperança é que os melhores uniformes vão aparecer na mesma temporada. Eu fiquei muito triste que eles tiraram o Pewter para voltar ao throwback, o laranja, ainda mais que é um uniforme maldito, que só nos traz azar e decepção. Enquanto o branco é maravilhoso. Ele compete para ser o meu favorito das 5 camisetas que o elenco tem disponível. Cara, esse branco, ele pegou muito forte, assim. É muito bonito. É muito bonito, assim, é muito bonito. Então, cara, é muito difícil escolher um preferido. Eu gosto de todas. A laranja é a última. Isso eu posso adiantar. Agora, qual é a primeira, não sei, cara. A gente já fez uma projeção aí de tentar adivinhar os jogos e, enfim, ambos erramos. Eu tinha falado que seria na semana 2, se ele voltaria na semana 2 contra os Browns. Você tinha falado que seria na semana 16 contra os Falcons. E eu até tinha colocado o jogo dos Chargers, que, enfim, esse uniforme branco voltará na semana 13 contra os Chargers. Eu até tinha colocado que a gente teria um uniforme alternativo contra os Chargers, mas eu tinha colocado a Cream School, não tinha colocado o branco comemorativo. Então acho que vamos ver se os Chargers vêm com aquela azul clara deles, se eles vêm com... Seria interessante se eles viessem com aquele throwback navy. Se fosse throwback contra throwback, o navy, eles todo de navy e a gente todo de branco, ficaria cara, junto bem bonito. Eu queria, porque eu quero que os Buccaneers enfrentem os Falcons de throwback contra throwback e a gente usando o branco. não usando o laranja. Vamos ver. Acho que em breve eles devem anunciar outros jogos.
pessoal tem falado muito, talvez, da possibilidade da Purer ser utilizada durante a pré-temporada. Melhor que nada. Não gostaria, no sentido de, tipo, acho que merece mais relevância, mas pelo menos já volta aí, vamos ver. Um joguinho, são 17 jogos, me dá um no Purer. Um só, eu só peço um. Eu não sou exigente. Pode até tirar a laranja, deixa um para laranja, um para Purer, uns 2 para branca throwback, e daí o resto faz normal. Ia ser uma boa, mas vamos ver. Não, o foda é que a nossa camisa principal já vira ocasião especial, já que o time prefere jogar de branco no verão. Por isso que eu pensei, talvez, na comemorativa contra os Browns, entendeu? Porque, pô, já é verão, eles provavelmente vão de all white, mas eles vão provavelmente com o all white com o capacete Purer. Eu preferia que fosse com o throwback. Esse é o combo que me incomoda. Eu prefiro quando é white com a calça Purer, a bermuda. Porra, eu acho muito mais irado. All white eu acho muito sem graça, tipo assim. Sim, o all white é muito sem graça. Eu também acho. Então, cara, pô, eles podiam não fazer mais o all white. All white podia ser cortado fora. Cara, um outro comentário aí que eu queria trazer, eu não sei se você chegou a ver, mas a gente comenta muito do Purer Report aqui, como o nosso canal principal aí de informação dos Bucks, e eu queria só trazer para o pessoal aí que às vezes gosta de acompanhar podcast e notícia dos Bucks, que hoje eles anunciaram, não eles, mas anunciaram que vai ter um novo podcast semanal, nas terças-feiras, se eu não me engano, à noite, que chama Bucks Collective, e ele vai ser composto pelo Scott Reynolds, do Purer Report, junto com o Greg Allman e Eileen Natiuk. Então, 3 pessoas aí que a gente sempre comentou que a gente admira. Então, acho que o Greg é muito bom, cara. Ele era um repórter que cobria os Buccaneers, daí depois ele passou agora a cobrir toda a divisão sul. Mas o foco dele é muito Bucks, né? Então, só que é isso que eu ia falar. Eu acho que no trabalho dele para Fox, ele cobre os 4. Mas no Twitter dele é 100% Bucks. 80%, 90%. E quando ele cobre os outros é como rival, não é cobrindo a favor. Exato. Então, enfim, vamos ver. Acho que, não sei se já na semana que vem, acho que dia 28 de julho é o primeiro episódio. Então, enfim, a Eileen, que inclusive ela faz um especial entrevistando o Todd Bowles semanalmente e outros jogadores, tudo. Ela participa, ela é contratada por uma empresa de TV que acaba cobrindo, e ela foi setorista do Saints. Então, enfim, essa é uma experiência até interessante, porque ela cresceu em Tampa, mas ela foi por um tempo setorista do Saints, e a gente teve sorte de conseguir resgatá-la. Então, enfim, acho que vai ser um podcast bem legal. Essas entrevistas com jogadores são muito legais. Óbvio que por serem entrevistas oficiais, sempre tem aquele não, o dela não é quem faz oficial. as oficiais é a Casey Phillips. A Casey Phillips, ela é contratada dos Bucks, ela faz, na verdade, a Casey Phillips, a Brianna e o Scott Smith. Sim. São os 3 contratados dos Bucks. A Eileen, ela é de uma emissora local, e ela, acho que se eu não me engano, é WFLA. Mas enfim, e ela faz o Bucks Bônus, e enfim, acho que vai ser bem interessante esse cara, Scott Reynolds e Greg Allman juntos, bastante conhecimento. Então o pessoal chama de Greg Almanac, então é um cara que sabe muito, enfim, quem tiver interesse, semana que vem começa. Bom, vamos para pauta de fato. Vamos começar aí a avaliar os nossos grupos posicionais da defesa. E vamos começar com um grupo que eu particularmente acho que o grupo que teve maior evolução. Tá? É um grupo que apresentou uma melhora muito grande em termos de rotação. Eu estou falando de interior de linha defensiva. Grupo esse que é composto por Vita Vea,
a Kalaidja Cansey, tivemos a chegada do O'Shawn Robinson, além disso a gente tem o segundo ano do Elijah Roberts, tivemos o retorno do Raheem Nunez-Roches, e esse ano também selecionamos o Demonte Capehart no draft. E além disso, para compor esse grupo, temos Jason Jones e Elijah Simmons, e Haggai Nudbuzi, o Deshaun McKnight e o Josiah Green. Como que você sente aí, qual a sua impressão desse grupo no geral, antes da gente comentar em nome por nome? É um grupo profundo, ele é bem mais profundo do que era nos últimos anos. Eu imagino que o time vai acabar levando 6 jogadores e o grupo tem profundidade. Provavelmente o 7º jogador a gente vai sentir, poderia ser um cara de rotação, quem ficar de fora e for para o practice squad. E eu acho que essas últimas vagas do plantel, a 5ª e 6ª vaga, vão ser bem disputadas. Enfim, Vita Vea, Kalaidja Cansey são nomes certos, a gente não tem o que falar. Vita Vea está jogando em ano de contrato, teve a situação do holding que ele fez durante os OTAs, a gente já comentou a nossa expectativa se essa extensão vai sair ou não, mas enfim, eu acredito que talvez pelo menos um aumento salarial aí para ele jogar esse ano, acho que seria interessante. A gente está com a do Baker para sair. Provavelmente nessa próxima semana vai sair uma extensão do Baker, ou não. E daí eu imagino que vá. Que antes do training camp começar, o time vá fazer a extensão. O Adam Schefter reportou essa semana, não reportou, mas ele trouxe uma opinião, onde ele diz que geralmente as negociações dos Bucks acontecem durante o training camp, apesar do deadline colocado pelo Baker. Eu acho que é muito claro que, cara, ele tem um número em mente, por mais que ele não queira falar, não queira discutir contrato. Eu acho que isso é até uma forma talvez de tentar preservar e limitar em entrevistas que isso seja, que isso sempre venha à tona. Então é muito mais fácil para ele falar, cara, já falei que não discuto mais contrato. Mas se chegar nesse número, pouco importa se está durante training camp ou o que for, o agente vai virar e vai falar assim, cara, beleza, é o número que a gente queria, tá fechado. Então, eu acho que vai acontecer. Eu acho que talvez vai acontecer aí durante o training camp. Um outro ponto, o Evan Winter trouxe uma situação que eu acho que é válido a gente comentar, saindo do tema principal, mas enfim. O Baker ele tem um gatilho no contrato dele no dia 20 de fevereiro, onde o contrato dele, onde, vamos dizer assim, inicia o void. O contrato dele é praticamente anulado. E então, o grande problema disso é que com essa data e com essa cláusula, todo o dead cap vai para o ano seguinte. Então, se os Bucks não negociarem antes disso, ou se eventualmente os Bucks não conseguirem chegar num acordo com o Baker para prorrogar essa data, isso seria um problema. A gente falou sobre a possibilidade da franchise tag. O grande problema seria que a franchise tag, o impacto do cap é imediato. Então a gente estaria falando aí de 30 milhões de dead cap, com mais 50 e pouco da franchise tag, a gente está falando de 80 milhões destinados ao Baker no ano que vem. Não, cara, pro time é muito ruim não renovar o Baker. Esse dead cap ele tá feito para ser prorrogado, para ser dividido na extensão contratual. Eu lembro que o Tristan Wirfs também teve o contrato renovado durante o training camp. Luke Gore que teve. Então, é bem comum da diretoria dos Buccaneers renovarem nessas datas. E, cara, eu acho que vai acabar sendo ali na faixa dos 53 milhões de média. É isso que eu penso. E agora, o garantido, talvez, eu não sei se é esse que está sendo mais negociado. Provavelmente, né? Provavelmente. O Josh Claypool, ele trouxe uma projeção que eu acho bem interessante, eu assinaria ela fácil, acho que é uma projeção interessante para o time e para o jogador.
que seria na casa dos 54 por ano, uma extensão de 4 anos, sendo 2 completamente garantidos, então 108 milhões completamente garantidos, e um terceiro ano com vesting clause, no caso dele estar no elenco, vamos dizer assim, quando vira esse terceiro ano da liga, ele receberia esse terceiro ano também garantido. Então eu acho bem interessante esse contrato. Não, assinava agora. Então, enfim, Cara, agora a Vita Véia entra a situação da questão da idade. É um cara que a gente já falou sobre a evolução física que ele teve nos últimos 2 anos, mas ao mesmo tempo é um cara de 31 anos. Então, você pensar em um médio e longo prazo com esses jogadores para a linha defensiva é mais complicado. Então, eu acho que assim, tentaria talvez nivelar um pouco mais o contrato dele com o mercado esse ano. E aí eu acho que valeria a pena negociar ano a ano. Bicho, chegou uma proposta absurda de outro time. Aí não tem o que fazer. Não dá para fazer loucura também, comprometer o futuro, correndo o risco cara, de morrer com é assim, dificilmente eles vão conseguir pagar o Kalaija e o Vita. Então, faz parte, cara. É a NFL, eles têm muitos jogadores para renovar jovens, o próprio Kalaija Kensen, o Yaya Diaby, são jogadores que precisam de um contrato de longo prazo e cara, o Vita Véia vai ter que ser encaixado, porque ele não é o futuro, ele é o presente, talvez por mais 2 temporadas. Mas aí esse é o fato, eu renovaria. Mas tem que sempre ver para também não comprometer outras renovações mais importantes, né? Se possível, conseguir uma troca por ele no ano que vem, caso renovasse sem muito dinheiro garantido. Cara, eu acho difícil dele aceitar, mas... Eu até questionei o River Wells num cenário hipotético. A gente tem 4 free agents notáveis, né? Baker, Kalaija, Baker, Yaya, Cody Malk e Vita Véia. Se nós tivéssemos que fazer a extensão de um deles antes da temporada, 2 deles após a temporada e deixar um sair, qual seria o plano dele? E basicamente o plano dele foi exatamente isso que a gente comentou. Não tem. Estender o Baker antes da temporada, estender Cody Malk e Yaya Diaby depois da temporada e deixar o Vita Véia sair. Então assim, cara, um cara que cobre também os Bucks. Mas a gente não tá muito doido de pensar dessa maneira, não. Não tem como priorizar um jogador de mais de 30 anos em detrimento de outros jovens que podem jogar mais 5 anos pela franquia. Sim. Bom, de qualquer forma, ele tá no elenco, um cara que ainda impacta, um cara que... E muito, né? Impacta e muito. É muito importante pro desempenho dessa defesa. Cara, Kalaija Kensen é um cara que a gente já cansou de falar aqui várias vezes. Nossa esperança é que ele fique saudável. Ele estando saudável, a gente sabe do quanto ele faz com que essa defesa evolua. E aí, praticamente, a gente tem o Sean Robinson, que vai ocupar aí essa vaga do Logan Hall. Quando você estiver ali numa defesa base, seria o terceiro homem ali de interior. Cara, um cara que extremamente experiente, tá desde 2016 na liga, já foi campeão do Super Bowl pelos Rams, cara, veio dos Panthers agora. A gente veio até com brinca, contrato alto também. mas a gente até brinca que ele jogando no interior da linha tem mais sacks nos 2 últimos anos que o Jalen Phillips, que foi o Ed que os Panthers contrataram. Ele tem 8 sacks nos últimos 2 anos, o Jalen Phillips tem 6. Então, enfim, um cara que traz experiência e acho que o mais importante, acho que não é a questão técnica, é a atitude que realmente ele trouxe para o elenco, e acho que um cara físico, um cara que todo mundo fala em relação a trash talk, em relação a ser um cara vocal, então acho que é um cara que vai ser muito importante aí para a gente, não só em campo, mas também com impacto fora dele. Continuando,
a gente tem o Elijah Roberts, um cara que foi um calouro do ano passado, de 5ª rodada, mas que com a ausência do Kalijah Kancey teve uma função bem importante e correspondeu. Acho que fez um trabalho muito bem bom, decente, bem sólido. Uma escolha de 5ª rodada, desempenhar um papel de titular, ou praticamente titular. E é um cara que, enfim, ainda está em desenvolvimento, um cara que foi... E assim, a gente está falando de titular numa função adaptada, porque ele era edge no college e ele foi para o interior da linha na NFL no seu primeiro ano. Então, um cara que está ganhando corpo também para conseguir desempenhar melhor essa função. Então, cara, é um cara que eu tenho muita expectativa. DeMonte Capehart, um cara que foi draftado esse ano. Esse, particularmente, eu não gostava muito no processo do draft. Aí que eu disse. Meio que as 4 primeiras vagas estão meio garantidas, assim, a não ser que uma tragédia aconteça. Sim. E a partir delas são que começa a batalha. Acho que o DeMonte Capehart, pelo capital investido, acho que enfim, vai fazer elenco. Mas vamos ver como ele vai desempenhar. É um cara que eu quero ver aí no training camp em pads. Eu acho que até agora a gente não consegue avaliar muita coisa, mas training camp e pré-temporada a gente consegue ter uma ideia, pelo menos. Outros 2 nomes que estão no elenco desde o ano passado e que tem um potencial bem interessante, são caras mais físicos, maiores, até, enfim, a gente falou do Ted Hurst substituindo o Mike Evans, e longe de substituir em qualidade, mas em características físicas. Jason Jones e Elijah Simmons são jogadores que tendem a desempenhar essa função de nose tackle e podem eventualmente substituir um Vita Vea aí num futuro a médio e longo prazo. Então são 2 jogadores que foram undrafted, não foram escolhidos pelos Bucks. O Jason Jones foi escolhido, acho, pelo Ravens, e o Elijah Simmons pelo Cardinals, se eu não me engano, ano passado, mas ambos os Bucks trouxeram os 2 para cá. Então, desde o ano passado no elenco, o Jason Jones sofreu uma lesão que acabou afastando ele a temporada toda. Mas, enfim, são promessas, são nomes bem interessantes. E acho que o último que entra nessa briga aí mais fervorosa é o Raheem Nunez-Roches, o Nacho. Veterano, campeão do Super Bowl. Exato. Na liga desde 2015, jogou pelos Chiefs, jogou pelos Bucks, e nas 2 ou 3 últimas temporadas estava nos Giants. E acho que foi onde ele teve mais snaps, né? Onde ele foi mais utilizado, mas mesmo nos Bucks, um cara que participava bastante da rotação ali, 40, quase 50%, e aí é um cara que volta. Eu particularmente acho que ele vai... Eu vejo ele num cenário muito parecido com o Sterling Shepard do ano passado. Vamos pensar que o jogador novo vai fazer elenco pelo capital. Seriam 3 jogadores brigando por uma vaga. Temos um veterano do Super Bowl que conhece o sistema e 2 undrafted. Então, mas aí que tá. Eu acho que existe a possibilidade, depois a gente vai discutir elenco tudo, de você preservá-lo, porque é mais difícil alguém procurá-lo. Era um pouco do Sterling Shepard no ano passado. Você vai para um practice squad, porque basicamente você tem opção, ninguém vai... e você dá essa última vaga para um calouro em desenvolvimento, um cara que você tem um potencial aí de evoluir. Então, eu não me espantaria se o Raheem Nunez-Roches não fizesse o elenco logo de cara, mas ainda assim exercesse um certo papel, fosse ativado nos jogos que pudesse ser ativado, até entender realmente se ele é uma peça que vai fazer diferença ou não. Ou um cara que até, de acordo com a lesão, entrar pro elenco mesmo. Sim. Então, não, eu acho que é um cara que vai estar presente. A gente vai ouvir o nome dele ainda durante a temporada. Sim. Mesmo ele começando ou não na lista final. Também, outro cara muito vocal, um cara que traz essa energia, um cara muito, tipo assim, animado e que traz essa disputa entre linha ofensiva, linha defensiva nos treinamentos. Então, um cara também que tem sua importância fora de campo.
E aí, para fechar o grupo, Hagai Ndubuisi, é um cara que está na liga já desde 2022, tem rodado aí em alguns times, Ravens, Texans. Ele acho que fez parte do programa internacional, inclusive. No nosso caso, ele não é esse jogador, ele está ocupando uma vaga mesmo, mas, enfim, é um cara que não se desenvolveu ao longo do tempo. E outros 2 jogadores que foram undrafted esse ano, que é o Deshaun McKnight e o Josiah Green. Esses aí, acho que a briga deles é para se manter no practice squad, mas vamos ver o que vai ser. Se o undraft conseguir fazer elenco, cara, tu acertou muito. Então, boa sorte para eles, cara. É o sonho de todos eles. Sim. Bom, vamos seguir aí com essa trincheira defensiva. Vamos falar das extremidades. A gente tem 9 jogadores nesse grupo. Um grupo que o Pedrinho tinha muita preocupação no ano passado. E eu imagino que esse ano esteja um pouco mais tranquilo. O grupo está bem melhor. A gente teve a adição do Ruben Bain, nossa primeira escolha do draft. A gente tem aí a Diaby, que joga em ano de contrato. Tivemos a chegada do Al-Quadin Muhammad, um cara que veio dos Lions, veteranaço também na liga, acho que chegou em 2017, se eu não me engano. David Walker, que é praticamente uma escolha de draft extra que a gente tem, foi draftado no ano passado, machucou o joelho no início do training camp, perdeu a temporada toda, então tá voltando aí com muita expectativa do time, o time vê ele assim, bem alto. Anthony Nelson, ainda um sobrevivente da equipe do Super Bowl. Mohamed Kamara, foi draftado em 2024 pelos Dolphins e chegou ano passado para a gente. Chris Braswell, o queridinho do Pedro. E além disso, 2 jogadores undrafted desse ano, que são Yasir Holmes e o Jack Piber. Cara, como você se sente com esse grupo esse ano? Eu me sinto satisfeito do Anthony Nelson sendo o 5º homem na rotação, que é onde ele faz perfeitamente bem a função, como um veterano que conhece o sistema. Sim. Ele não tem capacidade para ser o Ed 1, Ed 2, Ed 3, como muitas vezes ele foi. Ele é o Ed 5. Essa é a função dele. Provavelmente ele vai conseguir ficar nela. Eu imagino que o time vai levar 6 Eds, e então eu acho que vai ter mais uma vaga aí em disputa. Eu acredito nessa possibilidade também. Depois a gente tem que fazer as contas, entender. Ainda mais depois que o training camp começar e a gente vê quem tem potencial mesmo. Cara, assim, o Anthony Nelson eu concordo quando ele é o seu 5º jogador, mas assim, ainda assim eu acho que ele vai ter uma importância porque desses jogadores ele é um dos melhores defendendo a corrida. Ele não é um cara que vai tirar pressão constantemente, mas ele é um dos caras mais seguros na defesa ao jogo terrestre. Então, enfim, acho que ainda vai ter seu papel importante na rotação. Eu lembro do fumble que ele forçou contra os Panthers uns 2 anos atrás. Foi. Então, é um jogador que tem muita rodagem, já tem muita casca. É um cara importante para ter no vestiário como um cara de profundidade. Sim, agora sim, cara, a gente vai falar depois, mas se rolar realmente essa briga, acho que a briga é, vamos dizer assim, se tiver uma 6ª vaga, a briga no training camp é para ocupar essa 6ª vaga, e eu só espero que o Chris Braswell não vença. Eu espero que ele não machuque ninguém, cara. Eu já tô... O meu otimismo ele não tirar outro competidor da briga. A gente não viu nada do Mo Kamara depois da lesão que ele teve aí por causa do Chris Braswell durante os OTAs. Até agora não foi reportado. Vamos ver quando o training camp começar se ele vai estar presente ou não. Mas acho que essa disputa acaba sendo entre eles nesse momento. Mas, cara, o Chris Braswell é um cara que ele teve oportunidade. Não é que é um cara que ele não participou, ele teve escolha de 2ª rodada. O que ele mais teve foi oportunidade. Não, e assim, não é que, tipo assim, ele não participou tanto do jogo. Não, ele participou. Infelizmente, por falta de opção. Tem aí mais de 600 snaps defensivos. Nos últimos anos tem se tornado um jogador mais importante na cobertura de special teams do que como jogador de defesa mesmo.
Então, eu espero Cara, que a gente não conte com ele. olha, eu vou ser bem honesto. Se ele for o nosso sexto homem, eu prefiro não levar um sexto homem e levar e pesar mais em alguma outra posição. Concordo totalmente. E Totalmente. vamos ir com 5 edges, né? Outsiders linebackers. Sim. Bom, vamos passar aí para linebacker. Um grupo que... Cara, a gente vai falar depois de corner. Um grupo também 100% reformulado agora. Eu acho que é o grupo que eu ainda tenho mais desconfiança. Eu tenho mais desconfiança nesse grupo do que no de corner. Apesar do de corner você ter a incerteza, você ter uma certa preocupação com profundidade, depois a gente vai falar, mas a incerteza total desse grupo de linebacker me pega muito. Eu concordo. É porque o corner com o safety, se tu considerar todos os defensive backs juntos, a profundidade é maior. Apesar de não ser muito profundo, tu conseguiria sobreviver muito bem a uma lesão. O linebacker, não. Você tem a certeza do Anzalone? Linebacker, se qualquer um dos titulares cair, fodeu. Você tem a certeza do Anzalone como titular? Isso, ponto. Acabou a certeza. Eu já questionei aqui, não questiono a qualidade do Anzalone, eu questiono como ele vai ser utilizado, isso me preocupa um pouco. Tipo assim, não, quando a gente fala muito do upgrade do Anzalone em relação ao Lavonte David de 2025, eu entendo se você comparar o Anzalone dos Lions. Eu não sei se a gente vai ter o Anzalone dos Lions, entendeu? Esse é o meu ponto. Como o Anzalone vai ser utilizado nessa defesa. Então, para mim é uma incerteza. Então, cara, se ele é incerteza, o resto essa é a minha preocupação com o grupo. Porque aí você tem todo mundo falando no Josiah Trotter como titular, mas é calor. Pelo capital investido, mas a gente teve os questionamentos das habilidades dele, das características dele, o questionamento em relação à cobertura. Cara, tem as pessoas... Eu acho que nos nossos primeiros mocks, a gente até brinca que que a gente preferia o Jacob Rodrigues, mas o Trotter era a cara do Todd Bowles. Assim, é fato. Agora, a questão se fala muito que ele vai ser o titular, mas ele até agora ele não teve nenhuma repetição como titular. Obviamente que o Sirvossa Dennis conhece o sistema, talvez para a adaptação do Anzalone inicial seja mais fácil que ele participasse como titular ali. Vamos entender agora no training camp. Porque me preocupa, por exemplo, se o Josiah Trotter não ganhar a posição. Entendeu? Me preocupa também, cara. Mas ele perderia pro Sarvon Cedenes? Não é a questão esse é o ponto. A gente vai ter que avaliar tudo isso no training camp, porque até agora, durante todos os treinamentos de OTAs, a dupla de titular é Alex Anzalone e Sirvossa Dennis. Ninguém acredita que essa vai ser a dupla titular na semana 1. Tá? Não, esse é o ponto. Sim. Ninguém acredita. Mas até agora a gente não viu o Josiah Trotter jogando ao lado do Alex Anzalone. Então, eu acho que esse é o principal ponto para a gente assistir durante o training camp. Cara, olha, eu não me surpreenderia do Josiah Trotter começar no banco e lá pela semana 4 entrar de titular. Esse é um ponto, por exemplo, como que o Todd Bowles vai montar esse esquema? Porque a gente já falou muito, ele é um cara que, pelo menos no grupo de linebackers, apesar dele adorar essas peças de xadrez, versatilidade e tal, não sei o quê, linebacker geralmente ele mantém os jogadores nas 3 descidas. Ele não trata linebacker de maneira situacional. O KJ Breach era um cara que não tinha capacidade de cobertura. Ele jogava KJ Breach em 3 descidas. Devin White, a vida inteira dele, foi um cara que era a dupla Lavonte David e Devin White. Com a saída do Devin White, J.J. Russell tentou aparecer, KJ Breach tentou aparecer, Sirvossa Dennis tentou aparecer. E todos esses jogadores jogavam 3 descidas. Então, eles jogavam mal as 3 descidas.
ele não é... O Todd Bowles, ele não adapta a dupla de linebackers de uma maneira situacional. Então, esse é um ponto. Será que ele vai começar a fazer isso? Porque a gente questiona as características de cobertura de Josiah Trotter. A gente vai ter mais pacote dime, mas a gente não vê muito isso de um linebacker atuando nas 2 primeiras descidas e numa terceira descida longa entrar um defensive back, entrar um outro linebacker que tenha características melhores de cobertura. A gente não vê isso no nosso time. Cara, essa é a parte triste. Ainda mais que a gente tem profundidade para entrar no pacote dime. Agora que a gente draftou um novo cara de secundária. Então, vamos ver. Eu acho que essa, cara, linebacker para mim é uma situação que assim, me gera muita incerteza. E a gente já viu o que acontece quando a gente tem esse de campo exposto. Vamos lá. E a gente não tem profundidade, a gente mal tem 2 titulares. O grupo, não sei se vai ir com 4 ou 5, mas 4. Espero que 4, porque nem 4 a gente tem direito, imagina 5. Estaria gastando uma peça muito importante só para botar alguém pro Special Teams, sendo que provavelmente tu vai querer pesar mais em defensive backs para fazer esse papel. Vamos lá. O grupo hoje é composto por Alex Anzalone, Josiah Trotter, Sirvosia Dennis, Christian Rosenbaum. Os 4 seriam os principais hoje. E aí Nick Jackson e John Bullock, que foram undrafted no ano passado, fizeram parte do time, inclusive foram ativados várias vezes. E os undrafted desse ano, que é o Caden Fordham e o Javin Wright. Então, assim, cara, o Christian Rosenbaum é um cara que tem experiência como titular na liga? Tem. Bateu mais de 100 tackles nos 2 últimos anos, jogando por Rams e Panthers? Sim. Nem sempre isso é uma característica boa. É um cara que é péssimo contra a cobertura, é um cara que tem seus problemas, apesar da fisicalidade, tem seus problemas defendendo a corrida. É um cara que atua, às vezes, mais numa situação de apressar o passe ali, numa blitz, mas é um cara mais físico, um cara burro. Então, acho que assim, é só perguntar para o torcedor dos Panthers se eles estavam confortáveis com ele jogando lá. É só ver a melhora que o Rams teve no miolo com a saída dele. Então é um cara que vai gerar números, mas são números enganosos, assim. Então é um cara que não me agrada muito. Agora, se você tem ali como 4º jogador, tá beleza, tranquilo. Machucou, precisar, beleza. Sirvosia Dennis é um cara que vai ter que evoluir, tá em ano de contrato. Se ele quiser se manter na liga, ele vai ter que mostrar alguma coisa. Agora, a nossa expectativa tá muito, as nossas fichas todas, tipo assim, no bom desempenho de Josiah Trotter. Cara, é muito triste quando tu tem que confiar no bom desempenho imediato de um calouro, ou em 4 undrafts, ou 2 titulares ruins, que seriam os teus 2º e 3º caras. Sim. Porra, tem 8 jogadores e tu mais ou menos confia em um que é o Gonzalone. E também então, não é uma confiança... Não é um cara de elite. Que me preocupa, e é um grupo que acho que a gente tem que ficar muito atento o que vai acontecer durante o training camp, até em termos de tipo assim, simulações de terceiras descidas, quem está em campo, quem não está em campo, para a gente entender um pouquinho mais como que vai ser. E assim, um grupo uma lesão do desastre. Esse é o ponto. Se o Anzalone cair, cara, esquece. Pode apostar aí, já dá para Tyrande de running back. Bater 40, vai bater na primeira campanha. É isso. Enfim, partindo aí para secundária, a gente entra num outro grupo também preocupante. Mas eu acho menos preocupante. Eu acho que insider linebacker tá desesperador. Eu acho que... E assim, vale lembrar só do ano passado, a gente também tratava o grupo de linebackers como um grupo preocupante. E a gente trouxe uma declaração do Todd Bowles de que
linebacker era o grupo mais profundo. Sim, cara, isso é inacreditável, cara. Não é possível. A gente viu o que aconteceu. Cara, eu não sei se ele mente, se ele é burro, ou uma junção das duas coisas. Mas é complicado. Enfim, cornerback. Cornerback eu acho que é um grupo... hoje a gente tem 9 jogadores. 9? A gente tem Zion McCollum, Benjamin Morrison, Jacob Parrish, Keontae Scott, que foi draftado esse ano, Josh Hayes, e depois disso a gente tem Kimon Hall, Chase Lucas, Damarion Williams e Aiden Garnes. Aiden Garnes é um jogador undrafted desse ano. Então, assim, cara, um grupo que, se você pensar, óbvio, a gente tá aqui pensando em jogadores saudáveis, a gente tá pensando no cenário, porque o questionamento do Benjamin Morrison é em relação à lesão. Eu não questiono tanto a parte técnica, acho que quando ele esteve em campo ele teve algumas situações complicadas, mas fora de ritmo também, não tem aquela sequência de jogo, acho que isso afeta. Calor, né? Dores do crescimento. Que tem qualidade. Então, se a gente tiver aí Zion McCollum, Benjamin Morrison, Jacob Parrish, Keontae Scott saudáveis, eu tô bem confortável. Nosso pacote aí, ó. Daí para baixo, eu tô muito desconfortável. Não, porque, assim, estamos fodidos. A gente tá completamente fodido. É um cara que a gente já dependeu dele no passado e a gente viu Infelizmente. que foi horroroso. Horroroso. Cara, ele podia ser cortado, assim. Ele só não vai. Eu acho que ele não vai ser cortado porque não tem ninguém menos pior que ele. E a questão dos jogadores que a gente tem, tá? A gente tá falando de Josh Hayes com 294 snaps defensivos. Cara, ele é o jogador que tem mais experiência em snaps defensivos desse grupo daí para baixo. Kimon Hall tem 87 snaps defensivos, Chase Lucas tem 104, o Aiden Garnes é undrafted e o Damarion Williams tem 226 snaps defensivos. Todos esses jogadores têm muito mais snaps em special teams, que é a especialidade de Josh Hayes. Josh Hayes é um ótimo gunner, isso a gente não pode negar. Ele só se mantém no elenco por causa disso. E provavelmente vai ficar mais um ano. Ele dificilmente... Não, cara, primeiro que ele não tem competição pela quinta vaga. E segundo que ele é um excelente gunner. E é importante ter gunners no elenco. Então, cara, o problema é quando ele tem que jogar. O pessoal fala muito do off-season e tal, não sei o quê. Se eu tivesse que fazer uma crítica, por exemplo, seria não ter resolvido a profundidade desse grupo de uma maneira melhor. E um nome que eu comentei aqui várias vezes, que era o Rasul Douglas, um cara que foi produtivo nas últimas temporadas, apesar da idade e tudo, assinou por 3 milhões e pouco com os Commanders. Era um valor pagado algumas semanas. Então, eu acho que ter negligenciado esse grupo, acho que pode pesar. Cara, o Rasul Douglas traria aí uma experiência e uma capacidade de um cara que continuou fazendo jogadas de impacto nos últimos anos. Acho que estava no Dolphins e foi bem no ano passado. Enfim, esse para mim foi um certo desapontamento aí, uma decepção. Esse grupo me preocupa, mas vamos lá. Zion McCollum é um cara que já demonstrou potencial, mas tem que voltar pelo menos no nível de 2 anos atrás. Ano passado ele foi muito queimado, jogou muito mal. Jacob Parrish para mim é um cara absurdo, um dos melhores jogadores do ano passado defensivamente. Tenho questionamento sobre Jacob Parrish como full-time outside. Eu acho que essa briga, para mim, ela tá muito mais no níquel do que no outside. E por que eu falo isso? Se o Keontae Scott ganhar a vaga de níquel, a gente vai ter aí o Jacob Parrish jogando outside praticamente o tempo inteiro. E aí o Benjamin Morrison perdeu essa vaga literalmente. Se o Keontae Scott não ganhar essa vaga,
o Jacob Parrish vai ser o níquel, e a gente joga em níquel mais de 60%. Então, mesmo que o Parrish jogue em defesa base do lado externo, na parte externa do campo, e quando for pacote níquel, ele vá para níquel, a gente vai ter aí pelo menos 60%, 70% de Benjamin Morrison em campo. Então, mesmo que ele não tenha ganho a vaga, ele vai ter uma relevância, ele vai ter uma participação muito grande. Agora, se o Keontae Scott ganhar a vaga de níquel, aí o Benjamin Morrison é o nosso reserva. Aí eu tô mais confortável. O grupo saudável dá até para pensar nos pacotes Dime, daí o Morrison entra aberto e o Scott fica de níquel com o Parrish sendo o Dime. Tanto faz. O Keontae Scott pode fazer. Tanto faz, os dois jogando por dentro. E, cara, mas também é um grupo que passou desses jogadores, não tem profundidade, então as lesões em corner são muito frequentes. A gente dificilmente tem um corner que joga os 17 jogos. O McCallum conseguiu uns anos atrás, mas ano passado não. Ele teve lesão nas duas mãos também, né? Então, assim, ele teve que operar no meio da temporada. Isso pode, de certa forma, ter afetado também o desempenho, enfim. Cara, mas imaginando que o Parrish consiga jogar sem lesão, mas o Benjamin Morrison perdendo tempo, o McCallum perdendo tempo, já começa a ficar preocupante. Então, eu acho que é um grupo que talvez vá com 6 jogadores, dependendo dos times de especialistas. Se algum dos undrafts ali, do pessoal depois do Josh Hayes, realmente for bom a ponto de fazer elenco. Mas se tivesse que ir só com 5... A questão é que dos 4 titulares, vamos dizer assim, considerando o Keontae Scott como parte dessa rotação aí, enfim. Isso. Eu me sinto mais confortável com esses 4 do que eu me sinto com os linebackers. Muito. Porque tu consegue sobreviver a uma lesão. Um jogador lesionado não é o fim do mundo. O linebacker O linebacker tá completamente fodido. Mas vamos ver. Acho que, de novo, a gente está falando aí de... Vamos passar para safety, depois a gente arredonda. Porque safety que a gente eu imagino que o grupo vá com 11 defensive backs. Um para mais, um para menos. Mas pelas novas regras de special teams, eu imagino que seja para mais. 11 ou 12. Vale lembrar, quando a gente falar agora de safety, a gente tem Anthony Winfield e Tyke Smith como titulares absolutos. A gente tem o J.J. Roberts, uma situação muito parecida com a do David Walker, um jogador que, na verdade, ele foi undrafted no ano passado, diferente do David Walker, que foi selecionado, mas que também machucou na semana de treinamento contra os Steelers, um cara que vinha chamando muita atenção durante training camp e início de pré-temporada, e então tem uma expectativa do time muito grande com ele, mas ele é o nosso reserva imediato, vamos dizer assim. Além dele, a gente tem Rashad Wisdom e Marcus Banks, que são 2 jogadores que estão no elenco aí desde 2024, praticamente no practice squad, tiveram poucas ativações, mas são jogadores ali que são uma segurança. Mas eu vou ser bem sincero, que eu tenho mais confiança em Rashad Wisdom e Marcus Banks tendo que assumir do que qualquer um dos outros corners. Eu também tenho. Até mais que o Josh Hayes. Exato. E aí a gente tem o Miles Killebrew, que esse cara ele é um special teamer. Apesar de ele ser listado como safety, ele até teve algumas repetições aí no começo de carreira, mas depois disso ele é basicamente special teamer. Ele é All-Pro, ele é 2 vezes Pro Bowler como special teamer. Tipo assim... Cara, pra mim fechava aí 6 safeties e 5 corners. Fechava os 11 defensive backs.
E vale lembrar que o J.J. Roberts também tem essa versatilidade. Então, se precisar, às vezes, jogar como um cara que... níquel. E só para fechar, tem um undrafted desse ano, que é o Jacquarius Conley. Esse eu acho que ele dificilmente entra na briga, mas, enfim. Vamos ver qual que mas é que o grupo de corner é tão ruim que eu também não gostaria que o time pesasse uma vaga nele. Então, para special teams. Cara, acho que safety é um grupo que, apesar de estar raso em termos de profundidade, dos três é o grupo que menos me preocupa. Então, vamos lá, uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Porque o grupo de linebackers é raso em titularidade. Ele não chega a ter titulares sólidos igual o Anthony Winfield e o Tyke Smith. Exato. É que, na verdade, a gente já falou aqui algumas vezes que a gente coloca aí para brigar pelo top 3 da liga. Então, assim, é uma dupla que, de certa forma, subestimada pelo fato do Tyke Smith não ter esse reconhecimento. O Anthony Winfield foi até eleito para o Pro Bowl, particularmente eu acho que não merecia. Acho que o Tyke Smith jogou mais que ele no ano passado. Que roubaram ele num ano, daí o pessoal, tem que dar uma compensada. Enfim, então, cara, para você ter uma noção, a gente tá falando de a Sean Robinson no lugar de Logan Hall. A gente tá falando de Anzalone e a gente tá falando provavelmente dos dois linebackers. A gente tá falando possivelmente de um corner. Então, cara, aí Ruben Dane. Então a gente tá falando aí de 5, 6 posições. Metade da defesa. Que vão ser jogadores novos. Vão ser jogadores... então, cara, essa defesa... O que é bom, porque foi uma unidade ruim. Exato. Do que apresentou, sem dúvida, a gente espera uma melhora, mas vamos ver, cara, me preocupa. Defesa, sinceramente, me deixa bem preocupado aí. Cara, mas assim, não importa os jogadores, eu sempre estou preocupado porque o comandante do navio é o mesmo. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar que quando eles anunciaram o Marcus West, eu particularmente questionei porque eu não entendia que a linha defensiva dos Bills era uma linha que estivesse desempenhando bem, e eu até achava meio, não gostei muito da adição logo de cara, mas, cara, durante os OTAs e vendo, cara, acho que muito do que a gente vai falar e sempre do questionamento que a gente tem é em relação à energia, em relação a essa entrega, a intensidade e tal, que, a gente ouviu o Lavonte David dando uma entrevista num podcast falando que ele, de certa forma, jogou de maneira frouxa, e ele foi chamado a atenção por, tipo assim, atletas, por companheiros do elenco, por ele, tipo assim, não estar entregando tudo que podia. Então, quando você vê uma situação dessa, claramente a defesa como um todo não entregou, não fisicamente o que podia. Não digo nem tecnicamente, eu digo tipo assim, de entrega mesmo, de comprometimento. Então, muito do que a gente vai falar passa por isso, passa por intensidade, passa por energia. E o Marcus West foi um cara que, desde que chegou, o pessoal tem falado muito bem exatamente dessa intensidade que ele está trazendo para a linha defensiva. Ele treina com eles, né? Ele vai para o contato. O Larry Foote é um cara que a gente questionou também, mas é um cara que também faz isso, e acho que talvez agora ele tenha mais peças, então vai ter mais condições de ser cobrado. E eu acho que o mais importante, as alterações de treinadores na secundária, porque a gente está falando da saída do Nick Rapone e do Kevin Ross, treinadores que a gente questionava muito, apesar de ter sido promoção do Tim Atkins e do Rashad Johnson, cara, a gente vem falando aqui desde a primeira semana, acho que a gente fez o podcast, sobre o trabalho do Rashad Johnson.
O trabalho que ele tem feito com o níquel é absurdo. Então, todo ano um níquel diferente, e todo ano o níquel é uma parte positiva da secundária, muitas vezes a parte principal. sim, Ele fez o trabalho com o Eisen, fez o trabalho com o Tech Smith, fez o trabalho com o Parrish, agora provavelmente vai fazer com o Scott. sim. Então, cara, 4 anos diferentes que ele está fazendo esse trabalho, agora vai comandar a unidade inteiro, e é muito merecido, e a gente espera que ele realmente consiga entregar o que a gente espera dele, porque as nossas expectativas são altas, mas ele mereceu esse crédito, porque ele Sim. entregou nos últimos anos. E ele foi um cara que participou como treinador no Senior Bowl, e o pessoal do Pure Report que teve lá falou que assim, conseguia ver claramente essa cobrança por ímpeto, por intensidade que ele tinha lá também. Então é um cara que traz isso. Então eu acho que assim, apesar da manutenção do Todd Bowles, isso a gente já falou, acho que a gente tem que tentar se apegar a alguns sinais que podem ser positivos, e A que gente talvez tem que se iludir. vamos lá, apesar da permanência dele, pode ser que exista uma melhora por causa de Cara, Tim Atkins, Rashad Johnson e Marcus West. para mim, o sinal positivo é o treino cancelado por estar excessivamente intenso. Sim, sim. Cara, eu tô me apegando nisso, cara. Esse daí é meu sinal positivo. E assim, o time todas as entrevistas acordou. de jogadores. Io McCollum deu entrevista no Pure Report, Graham Barton, Yaya, quem mais? Pô, não vou lembrar mais. Enfim, todos eles falaram que a intensidade de treinamento, antes mesmo dos OTAs, da parte de preparação física, e tiveram mudanças também no staff de condicionamento e preparação física. O staff médico tava com problemas, assim. O médico não mudou. O médico infelizmente. não mudou. O Bob Slater continua lá, mas a MJ saiu, então tiveram algumas alterações na parte de condicionamento, e o pessoal tem falado muito acho que é Chad Wade, o nome dele, tem elogiado muito essa cobrança que ele tem tido, então vamos ver, vamos torcer para que essa intensidade eu tenho uma crítica à gestão de lesão que o time fez, até com o Ryan Jensen, que não fez a cirurgia. Não sei quanto isso foi dele, quanto foi dos médicos envolvidos. O Tristan Wirfs demorou meses para fazer a cirurgia, o que a princípio não era um problema, tirou ele de campo durante várias semanas ano passado. Chris Godwin, Buck Irving. Chris Godwin, Buck Irving. Sim, cara, eu já ia falar, muitos jogadores, é um problema recorrente essa gestão de lesão, as decisões que eles têm tomado, como eles têm... Ele não entrou na IR também e perdeu mais do que 4 jogos, vamos dizer assim. Então eu não sei quem que é o responsável, se isso às vezes vem de cima, vem do Jason Light, ou é da equipe médica, ou provavelmente de ambos, mas é um problema. E eu acho que, aí a gente já até comentou, não só como eles tratam a lesão internamente, mas como eles reportam a lesão para a mídia e para o público, e como eles conduzem esse processo de tipo, porra, não coloca na IR, mas quando vai ver o cara já perdeu 6, 7 semanas, então, tipo, porra, por que você deixou de utilizar uma vaga de elenco, sabe? Então... Uma coisa tão importante, cara, a gente vê jogadores se matando para fazer parte dos 53. Sim. Geralmente, um running back, tu tem uma rotação. Tu tem um cara fora, fica complicado, porque tu vai ter que fazer uma rotação com 3 jogadores. Se um cair, fodeu. Então, acho que essa questão de gestão de lesão, acho que realmente é preocupante, mas, enfim. Bom, tá aí, apresentamos aí os grupos, tanto de ataque quanto de defesa. Um elenco que, de certa forma, acho que a gente pode concordar que a gente ainda considera talentoso, mas vamos ver, tem alguns pontos aí de preocupação. Acho que o Training Camp vai trazer algumas respostas
muito mais defensivas para a gente. Então, o que você acha válido aí a gente manter o olho aí? O que você acha que a gente pode tentar entender no training camp? O que você acha que a gente precisa ficar atento? No ataque, é tentar voltar ao ritmo mais parecido com 2 anos atrás. Pode ser 80% do que o Liam Cohen extraiu desse elenco, mas se for 80% de um elenco top 3, top 5, porra, estamos gigante. Eu vou estar muito feliz. Você diz, no caso, entender se vai ser um ataque muito mais em ritmo, com menos, vamos dizer assim, tentativas em profundidade, buscar fundo de campo, como o Josh Grizzard falou, entender se vai ser um ataque que solta a bola mais rápido, nesse sentido. Um ataque que potencialize o Baker e não coloque ele... Pô, isso me incomodava muito. A linha ofensiva baleada, recebedores baleados e chamando passes longos, que exigem mais tempo dentro do pocket, em vez de tentar ganhar o ritmo e depois um play action, alguma outra situação, porque tu não tinha material humano para atacar o fundo do campo com eficiência. Então eu achei que isso faltou no Josh Grizzard, essa adaptação do esquema aos jogadores disponíveis. Você assistiu a série Não terminei a temporada do Baker. Tá, depois a gente... Depois a gente comenta ela. Minha pergunta basicamente é o seguinte, posso estar enviesado, enganado, mas e óbvio que a edição ela vai te direcionar, enfim, não necessariamente é aquilo, mas parece que não existia sinergia entre Baker e Josh Grizzard. Você vê pouquíssima coisa na série dessa troca entre os dois, sabe? Então, acho que esse pode... Cara, é que a química com o Liam Cohen era muito boa. Eles tinham uma sinergia muito boa. Ele entendia... Ele foi o coordenador de toda a carreira do Baker. Que eu acho que melhor entendeu as características do Baker e conseguiu montar um ataque para ele. Eu acho que ofensivamente eu concordo contigo, essa questão do ataque ser mais em ritmo, ser muito mais focado em passes mais curtos, jogadas intermediárias, com um pouco mais aí de ganho de jarda após a recepção. E acho que a questão do jogo terrestre acho que também é um ponto, essa tentativa de minimizar um pouco a predominância de esquema em gap. Eu acho que provavelmente o Zach Robinson vai tentar instaurar aí muito mais wide zone, enfim. Então, eu acho que é entender se esse esquema vai ser mais, vamos assim, bem distribuído. Cara, o meu sonho atual é o Zach Robinson fazer uma temporada perto do Liam Cohen e virar nosso head coach pro ano que vem. Mas eu acho que não é um sonho muito irreal, não, viu? Não. Eu acho ele bem improvável, inclusive. Pelo que eu tô percebendo, eu acho que o Jason Light quer essa sucessão. Eu acho que ele não queria pegar alguém de fora para ser o novo head coach. Ele gostaria de alguém que fizesse parte da cultura. Ele adora esses contratos de prova, né? Contratos de 1 ano e depois fazer um pagamento grande. E eu imagino que ele pense a mesma coisa para head coach. Sim. Eu acho que defensivamente, cara, eu acho que assim, a linha defensiva em si, acho que não tem muito o que ver. Eu acho que em training camp, eu acho que vai ser uma coisa que eu vou querer, tipo assim, ver muito mais no jogo como vai performar, mas não vejo nada muito de esquema, de coisa que possa fazer muita diferença. Vai ser muito essa questão de assim, peças, quem que eles vão colocar como os titulares nessas batalhas aí, como linebacker, cornerback, tanto externo quanto níquel, e a questão de esquemas situacionais, vamos dizer assim. Se a gente vai ter um esquema mais pragmático ou se a gente vai rodar um pouco mais o personnel ali. Vamos ver. O que eu mais quero ver é como o time vai fazer a pressão de 4 homens, se vai conseguir fazer uma boa rotação e
a gente ter uma taxa de blitz eficiente. Só não tendo que forçar o blitz para consertar uma falta de pressão e expor a secundária, mas fazer os blitzes quando o Todd Bowles gosta, aqueles blitzes de corner, nickel, linebacker, que dá aquela surpresa, ou aquele um que é lindo do Lavonte David ano passado, que ele finge cair para a cobertura e depois avança no blitz. Esse tipo de blitz que eu quero ver. Não blitz manufaturado, porque precisa gerar pressão a todo custo e 4 homens não dá conta. Os Eagles mostraram a dominância que é tu conseguir gerar pressão com 4 homens. Eles engoliram o ataque dos Chiefs, que estava com a linha ofensiva baleada. Aquele jogo também foi um domínio completo. Nos últimos 2 anos, a gente teve Super Bowls vencidos pela defesa. E agora, praticamente, uma Copa do Mundo vencida pela defesa, por sufocar o oponente. Sim. É o que eu gostaria mesmo. O meu sonho era ter uma defesa igual a dos Texans, que cada jarda é doída. E parece que tu tem que atravessar uma parede, assim. Cada jarda é doída. Os caras não entregam campo fácil. Ali você tem a junção do talento com o treinamento, né? Então, eu sei. Assim, eu sei. Meu sonho, muita gente boa. Cara, meu sonho era chegar perto disso. Não. Mas assim, cara, os Texans é um time que dá pena, porque eles tiveram um ataque tenebroso. Eles tinham um elenco para chegar no Super Bowl. Mas o ataque, cara, horrível. Bom, tá entregue. Quando a gente voltar a falar semana que vem, a gente já vai ter training camp em andamento. Para ressaltar que eles se reapresentam os calouros no dia 27, os veteranos no dia 28, dia 30 é o primeiro treino aberto ao público geral, dia 31 treino aberto para quem tem Season Pass. Eu vou tentar estar presente talvez na semana que vem. No domingo, quase que certeza, no dia 2 estarei lá. E dia 4 tem o treino noturno. Então, vamos ver. Vamos tentar semana que vem, menos uns 3. Semana que vem é mais a prévia. O training camp vai ter recém começado. Daqui a dois episódios, sim, que daí sim a gente vai ter muito mais material. O Jean, material in loco, né? Uma fonte primária de informação. Aí sim vai ser legal. Só para a gente trazer, daqui 2 semanas a gente começa a nossa série aí com os rivais de divisão. A gente vai começar a conversar aí com torcedores de Falcons, Saints e Panthers para saber um pouquinho mais de como os times que nós enfrentaremos estão entrando aí na temporada. Então daqui 2 semanas a gente começa aí esse projetinho. Cara, aí. O pior é que eu tenho interesse no training camp dos Falcons para ver quem é que vai ganhar a titularidade entre o Tua e o Penix. Vamos tentar, eu estou tentando trazer aí o pessoal do Atlanta Falcons Brasil, e ele mora em Atlanta, ele costuma acompanhar parte também do training camp, então vamos ver se a gente consegue aí trazer alguma novidade de quem está acompanhando em loco. Cara, também. O pior é que eu sou fã do Stefanski. Eu acho que eu não sei quanta culpa ele teve do desastre que foi os Browns. A gestão com o Deshaun Watson foi completamente tenebrosa. Eles abriram mão do quarterback da franquia deles, que era o Baker. E cara, eu não sei quanta culpa ele teve, mas ele teve que tirar água de pedra. E ele até fez um trabalho bem ok. Vamos ver o que o torcedor dos Falcons pensa sobre isso. Mas é isso. Semana que vem a gente volta com mais assunto dos Bucks. E aí a gente já vai afunilando aí, começando... Só o último comentário. O Deshaun Watson, os Browns chegaram a ativar o seguro. Eu nem sabia que isso existia. Eu fui até pesquisar.
E em alguns poucos jogadores os times fazem seguro e recebem o dinheiro de volta e recebem uma parte do cap de volta. Então os Browns vão ter o cap aumentado ao longo dos próximos anos. É isso. Bom, Pedrinho, obrigado mais uma vez aí pela presença. Mais um episódio entregue. Então, quem puder aí dar aquela engajada, acompanha a gente aí nas redes sociais. A gente agradece pelo apoio e ansiosos, vamos ver aí começo de training camp, temporada chegando. Vamos torcer muito pelo nosso time. Valeu, é isso aí. Um abraço. Fomos! Yo ho, a pirate's life for me. We pillage, we plunder, we rifle and loot. Drink up, me hearties, yo ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Drink up, me hearties, yo ho.